Olá, crianças! Olá, papai, mamãe, nossos juniores, todos vocês que estão conosco hoje, Dia do Senhor, sejam todos bem-vindos ao culto infantil da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. É sempre bom estarmos juntos para adorarmos o nosso Deus e para aprendermos um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus ou sobre pessoas que foram usadas por Deus para abençoar este mundo. E hoje nós vamos falar sobre uma dessas pessoas. A Bíblia nos conta a história de muitas pessoas que foram bênção neste mundo. Mas há muitas pessoas que também abençoaram este mundo e que viveram bem depois que a Bíblia foi escrita. As pessoas que viveram aqui no nosso tempo. E hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que abençoou muito este mundo com a sua vida. E a nossa história de hoje está inspirada neste livro, escrito pelas jovens Cássia Sobreira, Jailma Rodrigues e Susana Greenwood, e lançado pela nossa Convenção das Igrejas Batistas Unidas do Ceará. No dia 15 de janeiro de 1929, portanto, há menos de 100 anos atrás, nasceu na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, um menino que teve um grande sonho. Será que esse sonho se tornou realidade? Você já teve um grande sonho? Ou você tem um grande sonho aí no seu coração? O que é que você tem feito para alcançar esse sonho? Talvez você ainda seja muito pequeno, mas quem sabe daqui a alguns anos Deus vai usar você para realizar grandes sonhos, os sonhos que Deus tem colocado no seu coração. Esse menino que nasceu na cidade de Atlanta em 1929 se chamava Martin Luther King Jr. Martin nasceu na família de um pastor chamado Martin Luther King, por isso que o nome dele é Martin Luther King Jr. Martin e toda a sua família eram negros. E no tempo em que Martin nasceu, no tempo em que a sua família viveu, havia uma coisa muito triste acontecendo no mundo, especialmente lá nos Estados Unidos. As pessoas negras eram muito discriminadas. Elas eram consideradas inferiores e isso era muito triste. E eles sofreram literalmente na pele o que era ser negro para aquela época. Eu sei que ainda hoje acontecem coisas assim. Há pessoas que ainda hoje discriminam as pessoas só porque tem a cor da pele diferente. Isso é muito triste, porque a palavra de Deus nos diz que o nosso Deus ama a todos nós, trata todos nós de forma igual. Ninguém é melhor do que ninguém pela cor da sua pele, ou porque tem mais dinheiro ou menos dinheiro, pela sua profissão. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Mas no tempo de Martin Luther King, as pessoas negras eram menosprezadas, eram desprezadas pela sociedade. Quando Martin tinha apenas 15 anos de idade, lá na escola onde ele estudava, num certo dia, uma menina loura se aproximou de Martin e deu um sorriso para ele. Aquilo foi um grande prêmio para Martin, porque no seu tempo as pessoas brancas não falavam com os negros e muito menos davam um sorriso para eles. Mas imediatamente o irmão daquela menina se aproximou dela e disse: "O que é que você está fazendo? Você não sabe que um branco nunca deve olhar para um negro e muito menos dar um sorriso para ele?" Aquilo encheu o coração de Martin de tristeza na mesma hora. E ele teve um sonho. Desde menino, ele teve um sonho de transformar aquela realidade, de ajudar o mundo a ver que todas as pessoas são iguais diante de Deus. Martin cresceu, se tornou um jovem, um profissional de sucesso.
Ele estudou muito e foi muito bem nos seus estudos. Tanto que, aos 26 anos de idade, Martin já tinha feito doutorado. Ele era um jovem muito inteligente, mas mesmo assim, ele era desprezado pela cor da sua pele. Um dia, Martin foi com seus amigos a um restaurante, quando ele ainda estava na universidade. E quando eles ali chegaram, simplesmente o garçom que os atendeu não permitiu que Martin entrasse no restaurante. Na mesma hora, os seus amigos disseram assim: então esse restaurante não é digno de nos receber. Quando Martin Luther King se formou na universidade, ele conseguiu um emprego num grande jornal da sua cidade. E um dia, quando seu pai, que era pastor, foi visitá-lo, Martin disse assim: pai, hoje eu quero lhe dar um presente. Então Martin levou seu pai a uma sapataria e pediu que ele escolhesse um dos sapatos ali daquela vitrine. Seu pai escolheu um sapato de 2 cores, como era moda naquela época. Eles entraram na sapataria, sentaram-se e esperaram que o vendedor viesse atendê-los. E quando eles disseram qual é o sapato que tinha escolhido, o vendedor simplesmente olhou para eles e disse: mas esse sapato é muito caro, vocês não têm condição de pagá-lo. Martin olhou para aquele homem e disse: sim, eu tenho condições de pagá-lo, eu tenho dinheiro para pagar esse sapato. E o homem então olhou para eles e disse assim: então vocês esperem lá nos fundos da loja, porque aqui nesta loja nenhum cliente negro pode se sentar aqui na frente, só lá nos fundos. E quando Martin ouviu aquilo, mais uma vez aquela tristeza bateu em seu coração e ele pensou assim: o meu sonho tem que se tornar realidade, isso precisa mudar. Então, já que nós não podemos nos sentar nas cadeiras da sua loja, também não vamos deixar o nosso dinheiro aqui. Vocês não são dignos de receber o nosso dinheiro. Ele e seu pai foram embora com o coração entristecido. E Martin, mais uma vez, acalentou aquele sonho no seu coração de que um dia tudo aquilo podia mudar. Martin estudava na cidade de Boston. E lá nessa cidade, ele conheceu uma linda jovem chamada Coretta, com quem ele se casou e eles tiveram 4 filhos. Assim que Martin terminou os seus estudos, ele tinha uma grande decisão a ser tomada. Ele foi convidado para dar aulas numa grande universidade dos Estados Unidos, lá no norte, onde os negros eram menos discriminados. E ao mesmo tempo, ele foi convidado para ser pastor de uma pequena igreja no sul dos Estados Unidos, onde os negros eram muito discriminados. Martin orou a Deus porque ele era um homem de Deus, ele era um filho de pastor e ele sabia muito bem que Deus o estava chamando para ser um pastor. Martin então aceitou esse desafio e junto com a sua esposa Coretta, mudaram-se para aquela pequena cidade e ali se tornou pastor daquela igreja. Em 1955, morando ali na cidade de Montgomery, uma mulher chamada Rosa Parks estava viajando dentro da cidade num ônibus e ela estava sentada numa das poltronas daquele ônibus, quando um homem branco chegou e disse: você pode se retirar porque esse lugar é para os brancos. E aquela mulher olhou para aquele homem branco e disse: não, eu não vou me retirar porque eu estou cansada, eu trabalhei o dia inteiro e eu vou permanecer sentada nesse banco. Então, na mesma hora, o motorista parou na delegacia da cidade e aquela mulher foi presa simplesmente porque estava sentada numa poltrona do ônibus. Por ser negra, ela não podia estar naquele lugar. Aquela mulher foi presa e houve uma grande revolta entre os negros naquela cidade. Martin, que era pastor da igreja, ficou muito triste e disse: não, agora basta, não podemos mais aceitar isso. Todos os pastores daquela cidade, de outras cidades vizinhas, se juntaram e eles fizeram
um boicote. Vocês sabem o que é um boicote? Eles combinaram de nenhum negro andar de ônibus durante muitos dias. Como os negros eram as pessoas mais pobres que dependiam de ônibus porque não tinham carros, quando todos eles combinaram de não usar os ônibus, sabe o que aconteceu? Os ônibus começaram a circular vazios e os negros começaram a andar a pé quilômetros e quilômetros para irem trabalhar. Alguns que tinham carro davam caronas para os outros, outros iam de bicicleta, iam a pé, iam a cavalo. Do jeito que eles podiam, eles andavam quilômetros para irem trabalhar. Outros negros fizeram doação de calçados, porque os negros tinham que caminhar tanto para chegar no trabalho que as solas dos seus sapatos se gastavam muito rapidamente. Durante um ano, os negros boicotaram, não andaram de ônibus naquela cidade. E assim, depois de um ano, o governo mudou a lei, dizendo que agora, a partir daquele dia, os negros e brancos podiam ocupar os bancos dos ônibus. Foi uma grande vitória, mas para isso aquela mulher precisou ser presa e para isso os negros se uniram. E quando eles viram que eles podiam ter a vitória, o país todo, os negros do país inteiro resolveram se unir a essa causa. Por muitas vezes Martin Luther King foi preso, os seus amigos foram presos, simplesmente porque defendiam que justiça precisava ser feita e que os negros podiam ser iguais aos brancos, tendo os mesmos direitos. Um dia, Martin organizou uma grande marcha. 300.000 pessoas marcharam de vários lugares dos Estados Unidos até a cidade de Washington, onde eles fariam uma grande concentração. E ali, naquela caminhada, negros, trabalhadores, estudantes, homens, mulheres, crianças, todos se juntaram naquela caminhada até Washington. E durante essa caminhada, Martin fez o mais lindo discurso da sua vida. E o discurso que ele fez se chamava I have a dream. Eu tenho um sonho. Naquele dia, Martin pregou um grande sermão para todo aquele público, dizendo: eu tenho um sonho. Eu sonho com um dia em que os meus filhos não serão discriminados pela cor da sua pele. Eu sonho com um dia em que eles serão valorizados pela sua moral, por aquilo que eles são e não simplesmente pela cor da pele. Eu sonho com um dia em que todos nós seremos iguais, ainda que sejamos diferentes na cor da pele. Martin viajou pelo país todo, pregando a justiça, pregando a igualdade. Ele tinha um sonho, e ele queria que esse sonho fosse realizado, e ele lutou por esse sonho, e muitas pessoas lutaram juntamente com ele. Um dia, porém, Martin foi a uma cidade chamada Memphis, e nessa cidade ele estava hospedado num hotel. Aproveitando que ele estava na varanda do hotel, um homem branco que não aceitava os negros e que não queria que isso tudo fosse feito, que os negros tivessem os mesmos direitos que os brancos, simplesmente, com um tiro, matou Martin Luther King. Mas a luta não parou com a morte dele, porque muitas pessoas tiveram um sonho junto com ele. Ele foi instrumento de Deus para despertar um sonho no coração de muita gente. Os negros lutaram pela liberdade até que um dia isso aconteceu nos Estados Unidos. Tanto que 40 anos depois que Martin Luther King morreu, os Estados Unidos elegeram o primeiro presidente negro da sua história. E todos vocês conhecem até pouco tempo o presidente negro dos Estados Unidos, chamado Barack Obama. Viram como é importante ter sonhos?
Quem sabe Deus está colocando um grande sonho aí no seu coração e você pode ser um grande homem e uma grande mulher de Deus para transformar muitas coisas aqui nesse mundo. Se Deus falar ao seu coração, sonhe junto com Deus. Deixe Deus usar você como instrumento. Sonhar é muito bom. Sonhe com um mundo melhor. Sonhe com os dias que serão bem melhores no nosso país e no mundo. E eu tenho certeza que Deus pode usar você para realizar grandes sonhos. E não se esqueça, nunca discrimine ninguém por causa da cor da sua pele, por causa da sua raça, por causa da sua diferença. Ame todas as pessoas, porque Deus ama cada um de nós. Deus ama você. Deus ama cada um do jeito que a gente é. Vamos orar agora? Senhor, muito obrigada pela vida de homens e mulheres que foram bênçãos nas tuas mãos, assim como foi Martin Luther King. Que todos nós aqui, Senhor, que cada criança que está aqui participando conosco hoje, possa também sentir no coração o desejo de ser bênção neste mundo. Que cada um deles tenha sonhos em seus corações e que esses sonhos possam se tornar realidade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, criança, que você tenha um dia bem especial, uma semana abençoada por Deus. Tchau, crianças. Não se esqueça de sonhar. Os nossos sonhos são muito importantes.